E aí, família, tudo bom? Hoje nossa aula será sobre logaritmos. Então, eu quero que você tenha muita calma, muito amor para a matemática no dia de hoje, porque log não é difícil. E resumindo a nossa aula, nada mais é do que uma função matemática que está baseada nas propriedades da potenciação e exponenciação. Então, se você não pegou bem a aula de potenciação e exponenciação, sugiro que você volte, pegue bem, exercite bem e depois venha para a aula de log. Tá? Você não pode prosseguir aqui sem ter pelo menos o conteúdo básico de potenciação e exponenciação, tá? Equação exponencial, porque aqui nós vamos trabalhar sobre isso. Mas antes de explicar como se aplica o log, eu quero falar um pouquinho mais sobre ele. Os logs possuem várias aplicações na matemática e em várias áreas do conhecimento. Na física, para análise da escala Richter, usada para calcular a magnitude da energia liberada por um terremoto. E também na química, é possível aplicar os logarítmicos para calcular o tempo de desintegração de uma substância radioativa. Também encontramos na geografia, onde se pode estimar a taxa de crescimento de uma população após certo número de anos. E de forma análoga, tem-se como calcular o montante de uma aplicação financeira a uma determinada taxa de certo período, tá? Após certo período. Então, observa o seguinte, log vai aparecer tanto nas exatas quanto nas humanas. E, por fim, na medicina, é possível que o profissional saiba, por intermédio de exames, quanto tempo o medicamento permanece no corpo do paciente. Então, geralmente, o log é usado quando se quer modelar uma situação que envolve números com grande variação. Então, para tudo, lembre-se, o conceito de log está ligado à operação de potenciação. Antes de definirmos o que é log, resolveremos algumas equações exponenciais. Então, lembra lá no início, quando eu falei 2 elevado a x é igual a 4. Então, pensa, quem eu posso elevar essa base 2, quem pode ser esse x para que dê 4? Qual é o valor desse x? Então, quem eu posso botar no lugar dele aqui? Se você fizer lá no seu princípio, a gente tinha sempre que igualar a base, né? Então, eu fatoro 4, dá 2 ao quadrado. Faz aqui, ó, o tique-tique, corta as bases, pego só o expoente, logo x é 2. Então, aqui eu sei que se eu elevar essa base a 2, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, tá? Esse xzinho aqui, agora ele recebe um nome. Agora, ele vai ser chamado de logaritmo. Então, teremos, ó, essa primeira aqui é representação de equação exponencial e a outra é essa forma de log, tá? O log nada mais é do que, como uma vez eu falei numa turma, é a Hannah Montana, tá? Ele é basicamente, a gente olha para Hannah Montana e sabe, é a Miley Cyrus, tá? É uma pessoa conhecida, tá bom? Ela está se escondendo, então eu tenho que mostrar ela da forma que eu conheço, tá? Transformá-la. Para os dois casos, é o mesmo que perguntar qual número devemos elevar o 2 para obter 4, tá? Então, eles dois vão ter a mesma resposta. Então, para a gente conseguir analisar aí, ó, nós temos log de b na base a é igual a x. A base que eu chamei de a aqui, ele tem que ser um valor maior que 0 e diferente de 1. Eu não posso ter base, né, igual a 1, e ela tem que ser sempre maior que 0. E o bzinho, ele tem que ser alguém maior que 0, tá? E o resultado desse x aqui é o logaritmo. Agora observa como fazemos a montagem desse log, transformando ele em equação exponencial. Em síntese, a definição de log diz que a base elevada ao resultado será igual ao logaritmando, tá? Então, nós temos aqui é 10 elevado a 2 é igual a 100. Verdade. Por quê? 10 ao quadrado dá 100, tá? Meio, que é a base, elevado a menos 5 é igual a 32. Por quê? Aqui eu tenho a fração. Expoente negativo inverte a base. Então, nós teremos 2 elevado a 5 é igual a 32. E realmente, 2 elevado a 5 é 32, tá? Porém, aqui, por que isso não existe? Porque a base deve ser alguém maior que 0. Não pode ser número negativo,
tá bom? Então, tome muito cuidado com isso aqui. Então, agora vamos resolver alguns exercícios de log, tá? Para descobrir o valor numérico dele. Sendo que, qual é a sua meta agora? Você vai tirar um print da tela ou dar pause no vídeo e resolver. Depois você vai conferir se fez certo ou errado, tá? Primeiro você monta e depois você acha o valor de x fazendo a equação exponencial. Então, aqui nós temos, ó, isso aqui é igual a x. Então, eu sempre pego base elevada a x vai ser igual a 128, tá? Então, ó, 2 elevado a x igual a 128. Opa, cheguei em equação exponencial, né? Ela é dita exponencial porque a incógnita está no expoente. O x está no expoente. Então, aqui, a meta sempre na equação exponencial é igualar a base. E o 128 na base 2, fatorando, para quem não lembra, aqui, ó, 128 por 2 dá 6, que dá 4 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 elevado a 7. Tá? Então, aqui nós temos que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7, tic, tic. Aqui eu corto a base, porque estão iguais, pego só o expoente, logo x é igual a 7. Aqui na letra B é a mesma coisa, ó, 4 elevado a quanto que dá 64, tá? Então, ó, 4 elevado a x é igual a 64. Igual a base, ó. Só que aí, ó, tem que fatorar o 64. Dá para botar na base 4? Aí você tem que ver. Primeira coisa, fatorando 64, vai dar 4, 16 por 4, 4, 4, 1. Professora, não dá para botar na base 4. Bota na base 2, porque a base 2 é comum para as duas bases, tá bom? Então, aqui 64 vai ser 4 elevado a 3, igualei as bases, pego só o expoente, portanto, o x vale 3. Olha que fofo, tá? Então, todo o conhecimento de equação exponencial, potência, vai voltar aqui, hein, gente? Então, quem não lembrar tem que voltar lá para reestudar. Letra C. A letra C, eu tenho, ó, 7. Esse log de 343 na base 7 é igual a quanto? Então, ó, 7 elevado a x é igual a 343. Então, nós teremos 7 elevado a x igual a 343. Fatorando o 343 por 7. Logo aqui, 7 elevado a x é igual a 7 elevado, como nós fatoramos aqui, elevado a 3. Posso fazer um tique-tique aqui, x é igual a 3. O próximo também é lindinho, porque em nenhum momento ele falou, né? Ele não sabe o valor desse log. Então, ele quer ver, ó, 3 elevado a quanto que dá 1 sobre 81. Então, você vai fazer, ó, 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. A ideia é sempre, na equação exponencial, você igualar a base. Então, o primeiro passo aqui é você inverter essa base aqui desse lado, para poder, né, deixar tudo no numerador. Então, esse termo aqui tem que inverter. Então, nós teremos 3 elevado a x igual a 81. Como aqui está elevado a 1, vai ficar 81 sobre 1, ou só 81, elevado a menos 1, tá? Você vai inverter o sinal do expoente. Porque isso vai me dizer, olha, esse cara aqui, ele é inverso, tá? 3 elevado a 3, só que você tem um expoente antigo. Vou até dar um zoom aqui agora. Vamos voltar lá. Lembra potência de potência? Potência de potência é quando eu tenho um expoente dentro do parênteses e outro expoente fora. A operação entre eles é multiplicação. Então, logo, o x é... Aí você vai lá ver, ó. Essa base elevada a quem vai dar 25 sobre 4. Então, vamos montar. 2 quintos elevado a x é igual a 25 sobre 4. Aí, repara, 25 não é 5 ao quadrado? E o 4 não é 2 ao quadrado? Então, você pode já
fazer 5 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Isso aqui tem os mesmos expoentes, então eu posso reescrevê-lo assim, ó, 5 sobre 2. Opa! Eu posso reescrever assim, 5 sobre 2 elevado a 2, tá? Porque eles dois têm o mesmo expoente. Isso é propriedade de potência, tá, gente? Então, aqui eu tenho 5, 2 elevado sobre 5 elevado a x igual a 5 sobre 2 elevado a 2. Só que olha o que está acontecendo. Eu tenho, de um lado, 2 quintos elevado a x e do outro o inverso disso. Então, eu posso manipular como? Eu posso inverter a base do outro lado ali, né? Vai ficar 2 sobre 5 elevado a menos 2, tá? Então, ó, tique igual a base, logo x vale menos 2. Olha que lindo! Próximo. Mesmo esquema, 49 elevado a x é igual a raiz de 7. 49 elevado a x é igual a raiz de 7. Então, os dois estão, né, feios. Então, os dois eu tenho que tentar igualar as bases. O 49 é base 7. E o raiz de 7, eu tenho que sair da raiz dele, tá? O 49, ele é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, só que ele ainda estava elevado a x. Tudo bem? E esse cara aqui, ó, o raiz de 7, ele é raiz quadrada, então o índice é 2. E o 7 é elevado a 1. Lembra aquele bizu do quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra? Então, ele vai voltar aqui. Então, vai ter 7 elevado a meio, tá? Toda vez que o número sai da raiz, ele vira fracionário, tá? O expoente. Aqui, ó, 2 vezes x, 2x. Então, vai ser 7 elevado a 2x é igual a 7 elevado a meio. Tique, igual a base, pode cortar. 2x igual a meio. Aí eu já dei essa dica, ó, toda vez que você tiver um número igual ao outro e tem fração, é cruz credo, né? Aí você pode fazer aqui, ó, 2x vezes 2 e 1 vezes 1. Então, eu tenho 2x igual... Então, eu tenho 4x igual a 1, logo x é igual a 1 sobre 4. Beleza? Então, esse é o resultado da letra F. Letra G. A letra G, ele fala 4 elevado a quem vai dar 2 raiz de 2. Então, aqui eu vou fazer, ó. Até fazer de outra cor para mudar. 4 elevado a x é igual a 2 raiz de 2. De novo, o 4, ele tá numa base grande, né? Eu posso botar na base 2. Então, eu terei, ó, 2 elevado a 2. Só que, ó, vai acontecer a mesma coisa com o de cima. E eu já sei que é 2 vezes x, 2x, tá? Com o tempo, vocês vão pegando essas ideias e já fazendo direto. Igual a 2 vezes, ó, mesma ideia do de cima. Saindo da raiz com o 2, ele vai ser 2 elevado a meio. Aqui é elevado a 1, base igual multiplicando, soma. Então, vai ser 2 elevado a 1 mais meio, multiplica, depois soma, tá? 2x igual a 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 sobre 2. Tique, cortou a base. Então, eu tenho, ó, 2, peguei aqui o expoente, 3 sobre 2, caiu na mesma ideia que eu expliquei anteriormente, ó. Bota sobre 1, faz cruz credo. Logo, eu tenho 4x igual a 3, x é igual a 3 sobre 4. A última fala 3 quintos elevado a quem, que vai dar 81 sobre 625. Então, nós temos 3 quintos elevado a x igual a 81 sobre 625. Fatorando aqui, eu sei que 81 não é o mesmo que 3 a quarta. E o 625 não é 5 a quarta? De novo, 3 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4, eles têm o mesmo expoente, logo que eu posso reduzir ao mesmo
expoente, tá? Então, eu terei, ó, repete aqui o primeiro que eu não utilizei. 3/5 elevado a 4, tá? Porque eu já tinha fatorado aqui, eles tinham o mesmo expoente, posso botar em evidência o expoente lá fora. E igualei a base, ó, tique, tique. Pego só o expoente, logo x vale 4. Ó que fofo, tá bom? Consequentemente, para a gente terminar esse bloco, a gente pode ver uma questão de prova de concurso linda. Então, vamos lá, ó. Esse é de concurso, né, de vestibular, e fala assim: o valor da expressão log de 64 na base 2 menos log de 27 na base 3 é igual a quanto? Então, aqui eu tenho duas informaçõezinhas, né? Eu tenho que resolver e depois ver qual o resultado, né? Fazendo a subtração. Então, primeiro eu faço log de 64 na base 2. Então, quem eu vou levar 2 para dar 64? E o outro é log de 27 na base 3. Quem eu vou levar o 3 para dar 27, tá? Então, primeiro aí eu tenho log de 64 na base 2 igual a x. X elevado a 2 elevado a quem? Que dá 64. Fatorando 64 é 2 elevado a 6. Tique, tique. Logo, x é 6. O próximo aí, log de 27 na base 3. 3 elevado a quanto que dá 27, tá? O 27 não é o mesmo que 3 ao cubo? Tique, tique, igualei a base. X é igual a 3. Então, eu já tenho aí, ó, os dois fatores que me interessavam. E ele falou assim, olha, lembra que é um log menos o outro. Então, eu tenho que um log vale 6 e o outro vale 3. Então, 6 menos 3, 3. Lindo. Tá vendo como é fácil? Não tem que ter medo de log, gente. Log é muito lindo. E você tem que falar, é lindo. Porque se eu falo que ele é feio, ele fica mais feio, fica mais difícil. Tá? Brincadeiras à parte, é um conteúdo lindo. Porém, ele tem que ter um pouco mais de atenção, porque ele requer de outras, né? De uma base, tá? Matemática, para você conseguir resolver. Tá bom? Nos vemos no próximo bloco. Então, beijos.